Aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. Continua em reverência, continua debaixo dessa atmosfera gloriosa. Vamos celebrar e adorar ao Senhor. Todos prontos? Glória a Deus por isso. Declare a palavra, irmão. Eu sou mais que vencedor. Eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus tem misericórdia. Aí Jesus me encontrou e lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor pra cantar. Eu sou mais que vencedor. Sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus tem misericórdia. Aí Jesus me encontrou e lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor. Cante. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou mais que vencedor. Eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus tem misericórdia. Aí Jesus me encontrou e lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor pra cantar. Eu sou mais que vencedor. Sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus tem misericórdia. Aí Jesus me encontrou e lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor. Diga: eu sou O que a Bíblia diz que eu sou. eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A igreja pode cantar. Eu sou. Eu sou. Tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se você crê, dê um amém, um aleluia, um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Cante. É o Senhor, digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda
Grande, declare. É o Senhor e nós temos a vitória. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare. Grande é o Senhor e muito digno. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria. Diante dele, queremos engrandecer o teu nome, Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja. Queremos o teu nome. Confiamos em. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Pois só
acredite no que você vai declarar agora. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Declarei como eu te amo. Como eu te Aos teus pés, a minha vida eu te consagro. tudo que tem
como eu te amo, são as vozes. Como eu te amo. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. É totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a seja o domínio pelo século dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus.
poderoso, grandioso, majestoso Deus, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa adoração, consagramos a Ti completamente esse momento. A nossa mente levamos cativa a Tua palavra. Decidimos adorar a Ti nessa noite com todas as nossas forças, entregar a Ti o nosso culto, entregar a Ti um culto racional, entregar a Ti o nosso melhor nessa noite. Senhor, sabemos que o Senhor tem planos de paz e não de mal. Sabemos que o Senhor deseja se revelar para nós. Sabemos que a Tua palavra nos alcança. E Pai, queremos receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, nós não queremos sair daqui com os nossos cestos vazios, mas queremos ter consciência de tudo aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer. Queremos sair daqui conscientes da Tua presença em nós. Muito obrigado por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Decidimos, Pai, entregar esse tempo e a nossa adoração a Você, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele, que bom que você veio. Diga para ele, você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode sentar. Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso culto de celebração dessa noite. Obrigado, pessoal. Eu quero desejar mesmo que você tenha uma ótima experiência de culto nesse lugar, que o Espírito Santo ele possa te alcançar, que você abra seu coração e fique disponível para tudo aquilo que Deus tem para te entregar, para compartilhar com você. Eu quero saber quem está aqui nessa noite nos visitando pela primeira vez. Amém? Temos um jovem irmão ali, seja bem-vindo, meu querido. Amém? Eu quero também dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando online agora, por meio do nosso canal Verbo Maurício de Nassau. E eu quero dizer logo para você, fique bem atento a tudo aquilo que Deus vai falar, se mover e nos entregar nessa noite. Amém? Mas sabe, eu creio que há um poder disponível na visão de Deus para um determinado lugar. Você crê nisso? E sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, nós podemos nos conduzir, nos associar a uma visão, sabendo para onde nós estamos indo, sabendo como nós devemos fazer, sabendo o que Deus espera de nós nesse tempo. E apesar de nós termos somente 3 meses de vida aqui nessa igreja, né, nós podemos ver que a visão de Deus ela é muito clara para nós. E eu quero que você repita comigo essa visão e que você declare com todas as suas forças. Diga, eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Diga, amar, alcançar, ensinar, transformar, equipar e servir. Amém? Deus conta com você para fazer isso. Deus não vai usar pessoas que não nasceram de novo. Ele vai usar você que é filho. E se você está associado a essa igreja com essa visão, Deus vai te usar para fazer isso. Essa visão vai te conduzir, vai te levar. E se você está debaixo disso, associado com essa visão, lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na faculdade, por onde você passar, Deus vai te usar para amar, para alcançar, para ensinar, para transformar, para que nós possamos servir a Ele, estando prontos para servir a Ele, amém? Eu quero já estender um convite para você. Durante todo o mês de abril, nós vamos ter uma série de ministrações aqui na nossa igreja, com o tema, eu faço parte dessa visão. Amém? Ou eu construo essa visão. Deus ainda vai me dizer como é o tema. Mas nós vamos entender, e você vai entender o quão importante você é
para aquilo que Deus tem para você. Você vai poder entender como promover a visão de Deus. Você vai entender a tua importância na igreja local, como Deus conta com você. Você vai entender e compreender um pouco melhor o funcionamento da nossa igreja, do nosso ministério, de coisas que nós temos para fazer, de projetos que nós vamos executar, de coisas que estão sendo desenvolvidas nos bastidores e toda a igreja ainda não sabe, mas nós queremos compartilhar isso com todos vocês, para que você entenda tudo aquilo que Deus tem para fazer e como você pode e deve ser parte disso. Diga, eu posso e eu vou ser parte disso. Amém? Mas enquanto o mês de abril não chega, durante esse mês de março nós temos falado sobre práticas espirituais. Nós temos abordado alguns assuntos no culto da quinta, no culto do domingo, e nós temos falado e trazido algumas instruções preciosas. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite, que está nesse livro aqui, que você vai poder adquirir lá na livraria, no final do culto, chamado Testando o Sobrenatural. Diga, Testando o Sobrenatural. Talvez você ache estranho essa expressão, testar o sobrenatural. O que é isso? Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Mas esse livro vai te ajudar a como você avaliar biblicamente sonhos, visões, revelações e manifestações espirituais. Amém? Você está pronto? Então olhe para quem está perto de você e diga, meu irmão, a partir de agora, não me atrapalhe em nada, porque eu preciso receber tudo. Amém? Você concorda comigo, irmãos, que ao longo da palavra de Deus, nós vamos ver muitos momentos em que Deus, Ele se manifesta por meio de sonhos, de visões. Você pode ver, por exemplo, quando Maria recebe a visita daquele anjo. Em sonho, o anjo fala com José acerca do que iria acontecer. Você vê, por exemplo, Deus se revelando por meio de uma visão. Lá no capítulo 10 de Atos, quando Pedro está orando ao Senhor, perto da hora do almoço. E de repente ele tem uma visão. E Deus mostra para ele algumas coisas. Nós vemos, por exemplo, o livro de Apocalipse, onde o profeta João tem uma revelação sobrenatural de coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer no futuro. Todas estas coisas são inerentes a Deus. Deus, Ele é um Deus que se revela. Diga, Deus é um Deus que se revela. Deus, Ele não está escondido, quieto no canto dele, sem querer se apresentar para nós. Nós que somos igreja, nós que vivemos nesse tempo, nessa aliança com Ele, Ele é um Pai que deseja se revelar para nós, que deseja ensinar, mostrar, revelar a sua vontade para mim e para você. Ele deseja que nós possamos entender a sua vontade. Ele disse, olha, busque e você encontra. Peça e você recebe. Bate e vai ser aberto para você. O apóstolo Paulo nos diz nas cartas, principalmente para a igreja de Corinto, que o mistério que estava oculto foi revelado, que é Cristo habitando dentro de nós. Então, Deus não está envolto em mistério, escondido, sem querer se revelar para nós. Ele vai fazer se revelar para nós de algumas formas. A primeira dela é por meio da sua palavra. Diga, por meio da palavra. Você não precisa esperar algo espetacular para saber quem é Deus. Basta ler a palavra e você vai descobrir na nova aliança quem é o teu Pai. Mas Deus vai se revelar por meio do testemunho interior, do Espírito Santo tratando individualmente coisas comigo e com você. Deus vai se revelar usando pessoas para nos ensinar acerca de quem é Ele. Mas Ele também vai se revelar para mim e para você por meio de sonhos, de visões e de manifestações do Espírito Santo. Nós podemos ver 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre 9 dons do Espírito Santo. E em outro momento, nós vamos estudar um pouco esses 9 dons do Espírito Santo. Nós falamos bem aqui já sobre a profecia, o que é a profecia, qual a importância da profecia, como você pode julgar a profecia, amém? Na nossa quinta profética, que aconteceu na primeira quinta desse mês, nós falamos sobre isso em abril, na nossa próxima quinta profética, na primeira quinta de abril. Nós vamos dar continuidade a esse tema dos dons do Espírito. Mas sabe, Deus ele está pronto para se revelar. Deus ele está pronto para falar. Agora, nós precisamos discernir, compreender
o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque eu posso te dizer algo, queridos, com muita certeza nessa noite. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. O que é que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo te dizer nessa noite que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o que você está vendo na tua frente agora. Talvez você não esteja vendo anjos aqui, talvez você não esteja vendo demônios por onde você anda, mas anjos e demônios são reais. Amém? O mundo espiritual, ele é real. E nós precisamos estar bem baseados, diga, na palavra de Deus, para nós sabermos discernir se toda manifestação espiritual que acontece, se vem de Deus ou se não vem de Deus. Por quê? Porque se nós não tivermos esse discernimento, nós podemos ser facilmente enganados. Se você olhar para o mundo, por exemplo, as pessoas no mundo, elas buscam o sobrenatural de muitas formas. Sim ou não? Elas tentam, elas sabem que há algo sobrenatural, que há algo espiritual. E elas buscam isso de várias formas. É inerente ao ser humano que foi criado por Deus, que é um ser espiritual, ter o desejo pelas coisas espirituais. Mas a falta de conhecimento, a falta de compreensão das pessoas do mundo, leva elas muitas vezes a buscar o espiritual sem entender o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. E isso naturalmente as leva a ser conduzidas debaixo de engano. Espíritos de engano. Você pode ver lá no livro de Atos, por exemplo, tem um determinado momento que Pedro está com Silas, chega na cidade, tem uma mulher adivinhando coisas. E ela dá lucro aos seus senhores, porque ela pertencia a alguém. E ela revelava o futuro das pessoas, coisas que iriam acontecer. E as pessoas iam até ela tentando buscar aquilo, tentando buscar aquelas coisas. E aquilo dava lucro. Mas sabe, chega um determinado momento que quando Paulo chega naquela cidade e ela olha para Paulo, ela começa agora a falar coisas de Paulo. Olha, esse é um grande homem de Deus. E começa a exaltar ele, a levantar ele. Mas o discernimento espiritual, a sabedoria e a percepção do Espírito levou rapidamente Paulo a olhar para aquilo e a dizer assim, olha, ela está possuída por um espírito enganador. E repreendeu aquele espírito e ela foi livre daquilo. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é real, que nós não devemos ter medo. Diga, eu não preciso ter medo. Afinal de contas, Jesus já nos deu toda a autoridade, todo o poder. No nome de Jesus, você não precisa mais ter medo, mas nós precisamos saber como interpretar as manifestações espirituais, os sonhos, visões que por um acaso você possa ter de olho aberto ou de olho fechado. Amém? Existem visões abertas onde você está com o olho aberto e é como se na sua frente aparecesse toda uma imagem, né, lá e você consegue ver aquilo. Existem visões que Deus dá a você quando você está orando, com os olhos fechados, adorando a Ele. Quando isso é de Deus, quando não é. Aquele sonho que eu tive, foi de Deus? Não foi de Deus. O mundo, por exemplo, você pode perceber que no mundo as pessoas, eles tentam associar coisas com os sonhos. Então as pessoas no mundo sonham muito com água, aí eles começam a associar. É isso que vai acontecer. Não, eu sonhei com fezes. Desculpa a expressão, mas tem pessoas que quando sonham com fezes dizem que é muito dinheiro chegando. Né? Às vezes a pessoa tem um sonho, aí sonha com um animal, aí vou jogar no bicho. Não é assim? Por quê? Porque as pessoas tentam de alguma forma associar essas coisas com o espiritual. Mas a primeira dica que eu quero dar para você nessa noite, nós vamos ver isso na palavra também, é que, queridos, o que vem de Deus, Deus vai revelar para você. Então Deus ele não vai se revelar por meio de enigmas, no sentido de dizer, se eu sonhei com água, esse é o significado. Se eu sonhei com fezes, esse é o significado. Se eu sonhei com isso, esse é o significado. Isso não é bíblico. É a primeira instrução que eu quero trazer para você nessa noite. Mas vamos lá, por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Primeiro João, capítulo 4, versículo 1.
João escrevendo para pessoas salvas, diga para a igreja, ele diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Tem isso na tua Bíblia? Lê, irmão. Diga só porque eu estou falando, não. Olha, está na Bíblia. Então, a Bíblia nos instrui a provarmos os espíritos. Aquela manifestação espiritual eu preciso provar para saber se é de Deus ou não é de Deus. Essa palavra provar, ela no grego, ela traz a expressão, isso aqui não é uma aula de grego, então eu nem sou professor de grego, amém? Eu não sou professor de grego, mas essa palavra provar, a ideia original dela no grego é testar. Provar ou testar, ela pode ser traduzida das duas formas. Foi traduzida como provar, mas você poderia traduzir essa palavra como testar. Então a Bíblia diz que nós precisamos testar, provar. Não é provar no sentido de degustar, é fazer prova. Amém? Provar se as manifestações de espíritos são de Deus ou não. Amém? Para quê? Para que nós não possamos ser enganados e confundidos. Tudo bem com você? Paulo, escrevendo para a igreja, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala que já no meio daquela igreja, no início da igreja, já haviam falsos apóstolos. Pessoas que se passavam por algo que não eram de verdade. E é interessante porque as expressões que Paulo usa para falar acerca desses falsos apóstolos, eles trazem a ideia de pessoas que deliberadamente, segundo a sua própria vontade, tentavam enganar alguém, como alguém que vai pescar e joga uma isca para poder fisgar o peixe. Essa era a expressão que eles usavam. Então, é interessante que João, lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver Jesus falando para João, escrever uma carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E a instrução que Jesus dá para João é: olha, faça o seguinte, vocês têm provado e testado os falsos apóstolos. E vocês estão fazendo correto. Então, eu tenho versículos que me mostram que eu posso, à luz da palavra, provar se pessoas que estão se levantando estão debaixo da inspiração de Deus ou não. Eu tenho versículos que me mostram que eu posso e devo provar os espíritos para ver se aquela manifestação é de Deus ou não é de Deus. Amém? Algumas pessoas poderiam dizer: mas pastor, se a gente fizer isso, a gente não está apagando a unção, não? Não, irmãos, você não vai ser guiado por uma unção que não é de Deus, por algo que não é de Deus. Você precisa saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Por exemplo, a Bíblia nos instrui a julgar as profecias. O que é que significa isso? Que quando alguém chegar para você e disser: olha, eu tenho uma palavra de Deus para te dar, uma profecia, uma revelação, prove à luz da palavra para ver se aquilo não é só um revelamento com cara de revelação. Amém? E como é que eu vou fazer isso? Nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite, tá bom? Então, a Bíblia nos diz para provar os espíritos, e em Apocalipse, Cristo elogia a igreja de Éfeso por fazer isso, por provar, por testar pessoas que se moviam debaixo do Espírito de uma forma enganosa no meio da igreja. Então, isso significa, primeira coisa, não é a primeira coisa, eu já falei um monte de coisa aqui, mas nem tudo que é espiritual vem de Deus. Amém? Diga, nem tudo que é espiritual vem de Deus. Muitas vezes alguém pode se mover dizendo-se ou passando-se como se fosse a vontade de Deus sem ser. Às vezes debaixo de uma influência espiritual errada, e às vezes somente por causa da mente dele mesmo, porque ele tem algo na mente e ele acha que é Deus que está falando. E a Bíblia nos instrui a não julgarmos a pessoa. Alô, você está aqui? Nós não vamos julgar pessoas, nós vamos julgar o que é feito. Nós vamos testar a revelação. E esse teste também deve ser aplicado na nossa vida, com sonhos, visões, ou coisas assim que acontecem
conosco. Agora, você vai fazer 4 perguntas para testar essas revelações. Primeira coisa, como a experiência foi recebida? Como essa experiência foi recebida? De que fonte veio? Como é que acontece? Primeira coisa que você vai ver em toda a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que uma revelação por meio de uma visão, de um sonho, de algo, de um dom do Espírito Santo acontece, não é as pessoas que provocam isso. Sempre é Deus buscando as pessoas para revelar isso. Eu não estou dizendo que nós não podemos orar, ter tempo de oração, ter uma vida consagrada, buscar ao Senhor, adorar o Senhor. Não é isso que eu estou falando. Mas nós não estamos fazendo, buscando e orando, esperando essas revelações. Nós estamos fazendo para Deus. E enquanto nós fazemos, Ele pode vir ao nosso encontro e nos revelar algo. Você está aqui? Então, quando nós precisamos ter muito cuidado, quando pessoas podem dizer assim, não por maldade, claro, mas algumas pessoas podem dizer, não, vamos aqui buscar, vamos ficar buscando, vamos buscar uma visão, vamos buscar um sonho, vamos buscar ver um anjo. Sabe, irmãos, tem pessoas que elas vivem buscando essas coisas. E todas essas coisas são bíblicas. Anjos são bíblicos, visões são bíblicas, sonhos são bíblicos. Amém? As manifestações do Espírito Santo são bíblicos. Agora, você vai ver sempre na palavra Deus vindo revelar para o homem. Diga, a iniciativa parte de Deus. Amém? E o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes você vai ver pessoas buscando isso, e quando isso acontece, elas estão dando brecha para espíritos enganadores. Para demônios poderem se manifestar, falando coisas. Eu nunca esqueço um exemplo que um pastor anterior meu, ele falava. Ele disse que logo no começo da sua caminhada cristã, quando ele começou a igreja, alguns irmãos se reuniam para orar durante a tarde. E eles se reuniam para orar e às vezes se extrapolavam um pouco com relação ao sobrenatural. E aí eles ficavam forçando algumas coisas, né? Eu lembro certa vez, aconteceu uma vez comigo e com o Adriano, nós estávamos com algumas pessoas orando, e a pessoa disse assim, pronto, agora comecem a profetizar. Quando não tinha nada de Deus ali, não havia nenhuma inspiração de Deus para fazer aquilo. Era algo bem forçado mesmo. E esse pastor nos contando, ele relatava isso, que essas pessoas começaram a orar e começaram a forçar mesmo algumas coisas, a agir nesse sentido, de querer forçar as manifestações do Espírito, talvez para aparentar uma espiritualidade, ou para aparentar que são mais espirituais do que outros. Isso acontece, irmãos, as pessoas todas estão crescendo, não há ninguém perfeito, ainda pessoas erram com relação a isso, mas eu posso te dizer algo, quanto mais maduro você vai ficando, quanto mais firme na palavra e andando no Espírito você fica, menos você busca o espetacular e mais o sobrenatural. Nem sempre o sobrenatural vai ser espetaculoso. Às vezes vai ser. Porque quando Deus quer, Ele faz. Você tem coisa mais espetacular do que o cara pegar um pedaço de cacete lá, um pau, bater no mar e as águas se abrir? Isso é espetacular, meu irmão. E é sobrenatural. Mas nem sempre vai ser assim. Muitas vezes Deus vai falar somente algo para você falar para alguém. Ou alguém vai falar com você. Ou você vai ver Deus falando com você por dentro. Nem por isso deixou de ser sobrenatural. Tudo bem? E ele contava que essas pessoas começaram a fazer assim. E de repente uma pessoa se levantou no meio daquele povo que estava ali reunido. E ele começou a falar e a dizer algumas coisas, aparentando que era de Deus. Olha isso, olha aquilo outro, olha aquilo outro. E aí ele disse que o que achou interessante, e houve um discernimento para ele entender que aquilo não era de Deus, foi que ele não estava presente no ambiente. Mas na hora que ele abriu a porta e entrou, aquela pessoa se virou para ele e agiu exatamente como aquela mulher possuída lá em Atos fez com Paulo. Começou a exaltar ele. E na hora ele entendeu que ela estava possuída. Mas pastor, ela era crente? Não sei. Mas ela não ia para a igreja? Deixa eu te dar uma boa dica, meu irmão. Nem todo mundo que vai para a igreja é crente. Ele precisa confessar Jesus de todo o coração. Nascer de novo de verdade.
Se ele nasceu de novo, o Espírito foi recriado. E se o Espírito Santo está dentro, o diabo não tem acesso ao Espírito recriado. Você está aqui? Mas aquela pessoa começou a falar e a exaltar ele. E ele repreendeu logo na hora, expulsou o demônio. A mulher ficou doida, acordou atordoada, sem entender nada. E aí ele foi pregar Jesus para ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Isso pode acontecer quando nós forçamos. Amém? Então a primeira dica que eu quero te dar nessa noite é como essa experiência foi recebida. Foi Deus que trouxe ou foi as pessoas que forçaram isso? Ou eram as pessoas tentando buscar isso, forçar isso de toda forma? Eu não estou dizendo que nós não devemos ter momento de oração. Nós fizemos recentemente, algumas semanas, uma vigília maravilhosa, não foi assim? Passamos a noite toda orando, adorando ao Senhor. E o Senhor se moveu de várias maneiras naquele lugar. Por meio dos dons, houve profecia, houve palavra, houve cura. E Deus vai fazer isso mesmo, irmãos, porque tem um povo desejoso dele. Mas nós não vamos forçar nada. Você está aqui? Olhe para seu vizinho e diga, não force nada. Quer ver um exemplo de algo espetacular e sobrenatural? Quando Paulo está indo para Damasco perseguir a igreja e Jesus aparece para ele, Paulo não está buscando Jesus não, Jesus é que vem até ele. Ele não estava esperando aquela revelação. Ele não estava esperando aquele dom acontecer. Você está aqui? Então diga, a iniciativa vai partir de Deus. É bem simples da gente entender isso quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 12. E lá pelo versículo 10, quando ele está falando, terminando de falar dos dons do Espírito, ele diz que o Espírito é quem opera estas coisas segundo ele quer. Então, apesar de nós podermos sermos usados, nós não vamos forçar. Sempre vai partir de Deus a iniciativa de manifestar essas coisas. Da nossa parte, a iniciativa de buscar, de adorar, de estar consagrado, de ter uma vida buscando, de ter tempo de oração com Ele. Essa é a nossa parte. A parte dele, se comunicar conosco, revelando essas coisas. Então, se a experiência vem somente porque eu estou buscando essas coisas de toda forma, pode ser um bom indício que isso não é de Deus e que está fora da palavra. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, lá em Deuteronômio, Deus falando sobre formas proibidas de receber revelação. Coisas que as pessoas não deviam fazer. Por exemplo, lá em Deuteronômio, você não precisa abrir Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 em diante. Ele diz, olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. E por que isso acontecia? Porque era comum dentro da cultura dos povos que habitavam a terra prometida, era cultura deles adorarem um Deus chamado Moloque. E uma das formas que eles faziam para adorar Moloque e buscar um contato com o sobrenatural que eles acreditavam, eram sacrificando crianças. Ou eles sacrificavam essas crianças dando marretadas e matando elas na frente do altar. Ou em uma estátua daquele Deus havia no seu interior um buraco com fogo ardente e algumas mães jogavam as crianças ali dentro. Fazia parte daquela cultura. Eles buscavam isso para ter contato com esse Deus que eles adoravam. E aí Deus diz, olha, quando vocês entrarem naquela terra, que eu já dei para vocês, não vá agir igual a eles não. Não vá fazer da mesma forma não. Tudo bem até aqui? Aí ele diz, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Amém? Então, se nós quisermos ter revelação, nós não podemos buscar essas revelações por meio dessas coisas. Nós temos que buscar aonde? Em Deus e na palavra. Amém? E eu vou te dizer, meu irmão, se a gente estiver sensível e a gente pedir a Deus para Ele tratar com a gente, Ele vai tratar exatamente como a gente precisa. Porque eu vou te dizer, há 1 ano e pouco atrás havia uma decisão que eu precisava tomar e eu estava bem aflito por aquela decisão. Eu não queria fazer aquela decisão, tomar aquela decisão, mesmo tendo sido um pedido de um superior meu. Não era que era uma decisão errada, não era algo errado de fazer, mas eu não queria tomar aquela decisão. E eu tentei por 3 meses aproximadamente negociar com Deus.
Senhor, não, vê de outro jeito. Não deixa eu fazer isso agora não. Não, Senhor, deixa eu entender realmente se é assim. E no meio daquilo eu disse algo ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo de uma forma tão clara e tão detalhada acerca disso, que não reste dúvidas que realmente essa é a tua vontade para a minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Sempre que Deus se revelar dessa forma, primeiro Ele já vai ter falado por dentro. O problema é que às vezes nós, eu, você, todo mundo aqui, às vezes nós somos demorosos em ouvir o que Ele já falou por dentro. Mas exatamente como eu pedi, Ele falou. E Ele usou um profeta que eu não conhecia, nem ele me conhecia, não sabia de nada da história. Ele chegou para mim e disse, isso, desse jeito. E na hora testificou por dentro, porque eu precisei julgar a profecia que ele me deu. E Deus vai falar, irmãos. Deus ele não está escondido, não. Agora nós precisamos saber julgar. Amém? Então não busque, não aceite qualquer coisa, como se fosse da parte de Deus. Venha para a palavra, busque a palavra, para que você possa entender. Você quer ver um exemplo? Se você ler Marcos capítulo 18, você vai ver Pedro, ou é 18 ou 16, vocês podem me ajudar aqui os universitários. Pedro está diante de Jesus e ele diz, olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus pergunta, o que é que o povo está falando que eu sou? Uns dizem que você é Moisés, outros dizem que você é Elias, isso. E você, o que é que diz que eu sou? Não, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você acredita que quando Pedro falou aquilo, ele estava debaixo da unção do Espírito, inspirado por Deus para falar aquilo, sim ou não? Sim. Tanto é que Jesus se vira para ele e diz, muito bem, Simão Bar-Jonas, não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te disse. Então Pedro estava falando debaixo da vontade de Deus, da inspiração de Deus. A conversa continua. Jesus continua conversando. E ele diz, olha, agora é o seguinte, eu estou indo para Jerusalém e eu vou ser morto lá. O mesmo Pedro que falou isso, debaixo da vontade de Deus e de uma inspiração de Deus, disse, não, Senhor, não vá. Não precisa você morrer naquela cruz, em outras palavras. Se preciso for, eu vou no teu lugar. Jesus olha para ele e diz, arreda-te de mim, Satanás. A mesma pessoa, em momentos aproximados, foi usado por Deus aqui e pelo diabo aqui. Não é que ele estava possuído, não, mas era a influência. O que ele tinha ouvido e ele representou aquilo. Então, não é porque alguém talvez falou algo de uma forma errada ou se expressou errado, que ele é do diabo, não. Talvez ele só não conseguiu interpretar ou discernir bem essas coisas. Amém? Você está aqui ainda? Diga, Deus é bom. Muito bom. Amém? Segunda coisa que eu quero que você precisa saber é qual é o conteúdo dessa experiência, desse sonho, dessa visão. Amém? Em outras palavras, o que você está ouvindo é compatível com a palavra de Deus? Ou é algo diferente do que a palavra de Deus diz? Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa está passando por um problema no casamento, ou às vezes a pessoa se divorciou por alguma situação que aconteceu. Aí daqui a pouco ele tem um sonho ou uma visão, alguma coisa, e ele vê se casando com aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho da igreja que ele admirava tanto, mas que não era o marido dele. Só que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha da igreja talvez já era casada. Não, Deus me revelou. Deus me revelou, aleluia. E deixa eu dar uma boa dica para você, irmão. Nem sempre, quando Deus falar alguma coisa para você, você precisa mudar seu jeito, não. Nem sempre você vai precisar alterar teu tom de voz. Nem sempre você vai precisar dizer assim diz o Senhor. Né? Se a motivação estiver correta, não tem problema não dizer assim diz o Senhor. O problema é quando a pessoa diz isso para que as pessoas que estão vendo entendam que Deus está usando ele. Deus me usa, viu? Aí ele quer dizer isso. Mas sabe, irmãos, essa revelação não pode ir de encontro à palavra. Deus não vai acabar um casamento para você casar com a pessoa. Você está aqui? Não, mas o conteúdo do meu sonho, olha, era assim, assim, assim. Beleza, está de acordo com a palavra. Não, está um pouquinho diferente. Tem uma coisa que não é muito bíblica não, então jogue fora. Jogue fora. Porque Deus não vai falar meia verdade numa revelação para você. Amém? Olha de nós. Se for Deus, meu irmão,
é ele do começo ao fim. Não tem um negocinho bom e outra coisa que não é de Deus, não. Se é de Deus, é de Deus. Tudo bem até aqui? Aleluia. Sabe, a ignorância acerca do que a palavra de Deus diz, leva muitas pessoas a sofrerem nessa área. Porque como é que eu posso julgar uma experiência sobrenatural que eu tive, à luz da palavra, se eu não conhecer a palavra? A ignorância pode levar muitas pessoas ao erro. E às vezes o erro maior está quando as pessoas buscam uma revelação que talvez ninguém nunca teve. E deixa eu dar uma boa dica para você, principalmente você que está aqui e tem um chamado de mestre. Se você tem um chamado de mestre, você, ao lendo a palavra, ao buscar em Deus, você percebeu algo em um versículo que talvez você nunca tinha ouvido alguém ensinar daquele... I'm sorry. Que você nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito, nunca ensine isso sem submeter isso a pessoas que vão poder te ajudar. O irmão Reagan diz algo interessante nos livros dele. Ele diz, olha, eu nunca ensinei algo novo sem antes submeter a pessoas mais experientes. Porque as pessoas, às vezes, na ânsia por descobrir coisas e pregar diferente, elas podem entrar num erro que é esse extremo. A ignorância. E quantas doutrinas acontecem por uma interpretação errada de um versículo, por um versículo fora do contexto, por uma coisa que foi ensinada achando que era Deus e não era Deus. Eu lembro certa vez, eu vi isso na TV Globo, irmão. Não foi ninguém que me disse, não. Eu vi. Tá certo? Agora já faz um bom tempo. Um pastor que ele leu um versículo e tinha lá, não sei o que lá, com a mulher, adulterarás ou não adulterarás. E ele leu errado. E ele estava ensinando que era para adulterar. Eu vi, não foi ninguém que me contou, não. E na hora que o repórter estava entrevistando ele, aí ele disse, não, mas aqui é isso aqui. E aí o repórter leu o versículo da forma correta. Aí ele olhou assim e disse, eita. Então, queridos, a ignorância acerca do que a palavra de Deus diz, vai fazer que uma revelação que alguém receba, ele não consiga discernir se aquilo está em linha com a palavra ou não, porque ele não sabe o que a palavra diz. E como é que eu descubro o que a palavra de Deus diz? Aprendendo dela. Como eu vou aprender dela? Primeiro, congregando. É o primeiro passo para você aprender. Segundo, tendo uma vida de leitura da Bíblia. Se nós temos o hábito de ler a Bíblia somente quando a gente vem para a igreja no culto, e quando o pastor pede para você abrir e não ler no telão, se o hábito que nós temos de ler a Bíblia for só esse, meu irmão, nós nunca vamos entender a plenitude de tudo que Deus tem para nós. Nós vamos ficar sempre dependentes da administração da igreja. Mas a administração da igreja, irmãos, é só um norte para você. Ela vai te ajudar, ela vai te conduzir, ela vai te ensinar. Você vai ser conduzido, mas você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Você precisa ler a sua palavra. Amém? Então pega a Bíblia, abra o Novo Testamento principalmente e invista tempo orando. Descubra quem você é. Descubra o que Deus tem para você. Descubra o que você pode nele. Descubra aquilo que Jesus conquistou na cruz para você. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. Ah, pastor, eu não vou ler o Antigo Testamento. Não, vai, porque você vai aprender com muita coisa que está ali. Mas deixa eu te dizer, não foca tanto nas histórias e esquece do que é realidade para você agora, não. Porque se você ficar focado somente nas histórias que aconteceram, nas coisas bonitas, meu irmão, isso não vai mudar a tua vida, não. O que vai mudar a tua vida é você compreender o que a Bíblia diz de você. Quem você é agora. Como você pode viver o que Deus tem para você agora, nesse tempo. Tá tudo bem com você? Glória a Deus. Então, a revelação precisa sempre estar de acordo com a palavra. Quando o anjo apareceu para Maria, ele citou o Antigo Testamento. Quando o anjo apareceu a José, ele também citou o Antigo Testamento. Quando o anjo apareceu aos pastores, ele também citou a palavra. Amém? Porque o Espírito Santo não vai acrescentar nada novo na palavra. Não é uma revelação nova que o Espírito Santo deu. Por isso que nascem tantas religiões por aí. Tem religiões que nasceram, por exemplo, de uma visão que alguém teve debaixo de um pé de árvore, de alguém que apareceu para ele e começou a contar algumas coisas para complementar a Bíblia. E é interessante, porque existem cidades nos Estados Unidos onde essa religião, ela é meio que dona da cidade. No estado de Utah mesmo, você vai ver muito isso em Salt Lake City, em outras cidades dos Estados Unidos. Tudo por uma revelação que alguém recebeu, que não veio de Deus, mas ele achou que era de Deus.
porque a pessoa que se apresentou para ele no sonho disse que era de Deus. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele pode até se travestir como anjo de luz para enganar aqueles que não têm conhecimento. Então eu preciso saber o que a palavra diz. Amém? Terceiro ponto. Qual é o fruto dessa experiência a longo prazo? Essa revelação que eu tive. Primeiro, de que forma veio? Segundo, está em linha com a palavra? Terceiro, o que isso vai produzir a longo prazo? No livro de Tiago, no capítulo 3, você vai ver Tiago ensinando para salvos sobre sabedoria. E ele fala da sabedoria humana e ele fala da sabedoria do alto. Aquela palavra sabedoria, lá em Tiago capítulo 3, assim como a palavra sabedoria, lá em 1 Coríntios capítulo 12, com relação aos dons do Espírito, é a palavrinha grega, sofia, e traz a ideia de uma sabedoria sobrenatural. De uma sabedoria que vem por uma revelação sobrenatural. Não é apenas uma sabedoria qualquer ou um conhecimento natural. Amém? E essa sabedoria, ela não é dada por meio de conhecimento humano, mas vem direto de Deus. Essa revelação vem diretamente de Deus. E ele diz que os frutos que isso produz são frutos de justiça, de amor e de coisas pacíficas. A revelação que eu tive trouxe contenda, briga, confusão, o maior... Não vem de Deus. Tudo bem? Diga, o fruto precisa ser justiça, amor. Tiago 3,17. A sabedoria, essa palavra sabedoria que eu estou te falando, é uma revelação sobrenatural do alto, não é uma sabedoria natural. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tudo bem? Então, se essa revelação que nós tivemos vai produzir isso, você pode ir fazendo lá o checklist, né? É de Deus para isso. Está produzindo isso aqui? Tá. Não está não é de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Deus é bom. E a última pergunta que você pode fazer quando tiver um sonho, uma visão, algo desse tipo, é: a quem essa experiência glorifica? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus fala sobre isso, em João capítulo 14 e em João capítulo 16, que quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, ele já está no mundo, ele já está em nós com você, ele vem para testificar de Jesus. Ele vem para confirmar de Jesus. Ele não vem para exaltar a mim e a você. Apocalipse. João tem uma visão. No final do livro de Apocalipse, quando há uma revelação completa para ele, das coisas que vão acontecer, ele se prostra e quer adorar o anjo que lhe trouxe a revelação. O que é que o anjo diz? Não, você não pode fazer isso não. Eu sou conservo teu, eu sou servo teu. A glória não é para a pessoa. Então, o sonho, a visão, a profecia que você recebeu, trouxe a glória para quem? Para Jesus, então é de Deus. Não foi para Jesus, foi para exaltar você. E aí você pode voltar no exemplo que eu falei lá de Atos, daquela mulher possuída por um espírito, lá em Atos capítulo 16, que começa a exaltar a Paulo, não vem de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Diga, a revelação, quando é de Deus, exalta Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o espírito da profecia. Amém? Não é eu e você, não somos nós. A revelação precisa exaltar ele. Pastor, mas por que o senhor escolheu domingo à noite para ministrar sobre isso? Podia ser uma ministração bem mais animada, empolgada. Porque a igreja precisa aprender sobre isso. E domingo à noite é o culto onde nós temos um alcance maior. Então é melhor ensinar nesse culto para que você não seja enganado. Porque nós estamos nos últimos dias. E esse é um tempo de engano lá fora. Mas a igreja precisa estar firmada na palavra. Você precisa estar firmado na palavra de Deus. Diga, eu preciso estar firmado na palavra de Deus. Mais uma vez. Amém?
Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, que quando os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, estiverem operando na igreja, isso acontece para que a igreja seja ensinada, para que ela possa crescer e não ser mais levada por todo o vento de doutrinas. Pessoas que dizem algo aqui, algo ali, naquele outro. E hoje com a internet, a gente tem acesso a qualquer coisa. Então o que você quiser encontrar na internet, você encontra. Eu estava de férias há algumas semanas, e quando nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, alguém compartilhou, minha mãe viu algo que alguém compartilhou no Facebook, e eu não uso Facebook, então se você quiser falar comigo, não me procure no Facebook. Mas, e estava lá alguém, um casal, se apresentando como pastor fulano de tal e pastora fulano de tal, vendendo ar. Ar profético. Não, eu sou profeta e existe um ambiente profético, um ar profético. Ele assoprava dentro de uma garrafinha e vendia cada garrafinha por R$500. Era na bola do sopro? Por R$500. Aí eu te digo, irmãos, quantas e quantas pessoas não são enganadas por coisas assim? Mas o cara está se apresentando que é de Deus. E eu vou te dizer, irmãos, às vezes existem pessoas que estão desesperadas, que não conhecem a palavra, e elas são enganadas. Mas diga, eu não posso ser enganado. Às vezes pessoas vão trazer palavras ou revelações, coisas para você, somente para se aproveitar de você. Esteja atento. Fique atento. Amém ou é de nós? Mas fulano é usado por Deus, eu sei, irmão. Mas às vezes ele pode andar na carne assim, meio que, né? Dá uma errada aí nesse negócio. Então como é que você vai saber? Se você conhecer a palavra. Amém? Eu vou te citar de novo para você, quando nós ministramos aqui sobre profecia, 5 passos para julgar a profecia, né? Primeira coisa, veja os frutos na vida daquela pessoa que está trazendo aquela profecia para você. Agora não estou falando só de sonhos e visões, não. Estou falando de alguém que fala algo para você. Veja os frutos da vida daquela pessoa. Amém? Se aquela pessoa tem dado fruto, se anda na palavra, se não vive com uma vida troncha, comprando e não pagando, mentindo, enrolando, é um mau marido, um mau pai, um mau filho. E aí chega para dar a profecia para você, meu irmão, eu vou te dizer, tenha muito cuidado. Segundo passo, e aí falamos sobre isso também um pouco nessa noite. Isso glorifica a quem? A profecia vai glorificar quem? A você, a ele que deu ou a Jesus. Terceiro passo, a profecia concorda com as escrituras. Falamos também um pouco sobre isso aqui. Quarto passo, essas profecias que essa pessoa deu já se cumpriram na vida de outras pessoas? Ou tudo que ele fala nunca acontece? Eu entendo que existem algumas palavras que elas vão ser condicionais. Exemplo, existem coisas que para acontecer, Deus vai dizer, olha, se você fizer isso, isso aqui vai acontecer. Existem palavras que são condicionais, profecias que são condicionais. Mas existem profecias que não são tão condicionais e que vão acontecendo. Mas se aquela pessoa, tudo que ela fala nunca acontece, tenha muito cuidado. Amém ou é de nós? Outro passo para você entender como julgar uma profecia é essa profecia, essa revelação produz liberdade ou escravidão? Vai aproximar você de Jesus ou vai te afastar dele? Amém? Último ponto. Você tem o Espírito Santo dentro de você para lhe ajudar a discernir o que é dele e o que não é dele. A Bíblia diz que nós temos a unção que vem do Santo, que nos ensina todas as coisas. Então, às vezes, eu já vi, e você que está aqui, se você percebe que você se move num dom de profecia, ou que Deus vai lhe usar para trazer uma palavra para alguém, algo que você percebe por dentro. Isso vai acontecer muito, não só nessa igreja, mas no corpo de Cristo na terra, nestes últimos dias, porque Deus tem pressa e Ele vai fazer tudo o que precisa antes que Jesus Cristo volte. Mas se isso acontecer com você, siga um exemplo, eu já falei sobre isso aqui, mas você pode seguir um exemplo de um homem de Deus chamado Humberto Albuquerque. E o pastor Humberto, ele está à frente de uma grande igreja, né, já há algum tempo.
E ele diz algo muito interessante, e eu vejo, né, como ele é humilde em dizer isso. Quando ele vai trazer algo para alguém, uma palavra, algo que ele percebeu no Espírito, que é Deus querendo falar para a vida de alguém, ele sempre diz, olha, eu tenho algo para falar para você. Eu vou falar, eu quero que você analise e veja se tem sentido o que eu estou falando para você. Se tiver, beleza. Se não tiver, meu irmão, descarte. O que é que isso nos mostra? Maturidade. Ele não tá querendo aparecer para dizer assim, não, Deus está me usando e agora recebo. Não, meu irmão, você não precisa ser assim, não. Nós precisamos conduzir, ser conduzidos pelo Espírito, fazer aquilo que Ele pede. Mas a gente não precisa aparecer. Afinal de contas, quem tem que aparecer é Ele. Amém? Então, meu irmão, esses passos vão nos ajudar. Claro, eu falei de uma forma bem rápida aqui nessa noite, mas você pode comprar esse livro lá, ele é bem fininho, é dos fininhos, ó. Amém? Se você não gosta de livro que é muito volumoso, né? Que às vezes a pessoa tem preguiça de ler. Amém? Diga, preguiça é obra da carne. Mas você pode adquirir esse livro, Testando o Sobrenatural. O Rick Renner, ele é um mestre por excelência. Você pode aprender um pouco mais sobre esse assunto. Amém? Tem alguém que tem alguma dúvida? Nós temos ainda alguns minutos aqui. Eu quero que você, se você tem alguma dúvida acerca desse assunto, você pode perguntar. E eu quero tentar ajudar você à luz da palavra nessa noite. Isso é um culto bem diferente mesmo, de domingo, amém? Geralmente os cultos de domingo não são assim. Mas eu creio que há uma necessidade. Todo mundo está conseguindo ouvir o que ele está falando? Tá. Fala mais alto, tá falando? Fala. Sim. Na vida da pessoa. Isso. Até onde esse texto se aplica para quem vai poder profetizar. Pronto, entendemos. Todo mundo conseguiu entender a pergunta dele? Até quando a gente vai julgar a profecia sem julgar o profeta, se a gente precisa ter cuidado com a vida que a pessoa tem para ver se ele está frutificando ou não, né? Para que a gente não possa entrar em excesso. Eu acredito que essa resposta não seja tão complicada. Quando a Bíblia nos fala sobre julgar o profeta, a Bíblia não está falando sobre nós termos uma imagem negativa da pessoa, pejorativa da pessoa, de nós não levarmos em conta, de nós não considerarmos a pessoa como alguém que pode trazer uma palavra. Amém? Então, por exemplo, você vai ver na igreja de Corinto um povo carnal que os dons se moviam. E por que Deus fazia isso? Porque só tinha aquele povo na igreja, tinha que usar aquele povo mesmo. Amém? Mas essa não é a perfeita vontade de Deus. Nós não podemos pegar uma regra e uma exceção e dizer que é a regra. A regra é uma coisa, a exceção é outra coisa. Então, eu vou julgar a profecia sem julgar a pessoa. Eu vou olhar para a vida da pessoa. Porque quando nós usamos essa palavra julgar, nós sempre usamos ela de uma forma pejorativa ou de uma forma negativa. Amém? Mas eu posso julgar os frutos da vida de alguém, analisar aqueles frutos, analisar a vida daquela pessoa, sem julgar de uma forma negativa a pessoa, sem considerar ou desqualificar a pessoa. Eu vou julgar a vida dela, os frutos dela, né? Eu não estou julgando de uma forma negativa, no sentido de condenar a pessoa. Eu estou olhando para ver se a vida dela tem respaldo para que Deus possa usar ela. Amém? Então eu acredito que seja nesse sentido. A gente vai olhar para a vida da pessoa, vai ver os frutos na vida dela, mas a gente não vai julgar no sentido de desprezar a pessoa, né, de não considerar a pessoa ou de condenar a pessoa. Amém? Porque você, ainda que você olhe para a vida de alguém que traga uma profecia para você e a vida dele não esteja alinhada com a palavra, você não vai chegar para ele e você vai dizer, olha, sua vida está toda troncha, se conserte. Amém? Eu creio que se você tiver intimidade com a pessoa, você possa fazer isso de uma forma bem equilibrada, andando em amor. Amém? Mas não de uma forma pejorativa ou desqualificando a pessoa. Amém? Mais alguém? Última chance. Fala, Edson. Quando a pessoa não conhece a vida dela, aí entra aquilo que a gente falou, o Espírito Santo por dentro, que vai testificar. A gente vai aplicar todos os outros passos. Está em linha com a palavra, né? O que é que isso vai produzir em mim? A gente vai pedir revelação ao Espírito Santo que habita dentro da gente. Porque se é o Espírito... Olha o cheiro. Hoje é carne de sol na nata, no Verbo Café, ó. Aleluia. E aí, se o Espírito Santo usou a pessoa,
é o mesmo Espírito que está em nós, né? Então o Espírito que usou aquela pessoa é o mesmo que está dentro de nós. E aí a gente vai usar esses outros critérios para poder a gente interpretar isso. Fala. Sim. 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 Isso. Sim. Sim, mesmo não sendo claro, né, se aquele sonho veio de Deus ou não. Amém. Eu acredito que a resposta para isso não seja tão complicada. Eu acredito que, ainda que você tenha um sonho de algo que represente alguma coisa, por exemplo, quando você tem, vou abrir um exemplo, um parêntese aqui. Às vezes nós temos na igreja vários profetas, e isso pode acontecer, e você vê isso na Bíblia. E às vezes aquele profeta, tem pessoas que eles são usados muito por meio de sonhos. Outros profetas são usados por meio de revelação, de uma palavra específica. Cada um tem uma forma, um jeito de agir. E aí como é que eu vou saber se aquela revelação e aquele sonho que eu tive, mesmo sem ser algo tão claro no sonho, é de Deus ou não? Eu acredito que a resposta para essa é: o Espírito Santo vai revelar o significado. Né? Porque Deus nunca vai falar algo para deixar a gente no escuro. Né? Então, assim, mesmo que não esteja tão claro o significado daquilo, né, o Espírito Santo vai tratar com a gente. E agora, nessa aliança que a gente está, o Espírito Santo está dentro da gente, diferente da aliança de José, onde o Espírito Santo não estava dentro, né? Ele só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, o Espírito Santo vai tratar e revelar para a gente: Senhor, aconteceu isso, eu não estou entendendo, me revele. E aí ele vai nos mostrar a revelação disso. Amém? Vamos. Você pode ficar de pé e fala, irmão. Eu vou deixar você perguntar. Só quem tem chamado profético é quem pode ser usado nos dons de revelação, na profecia, é isso? Ter sonhos, visões? Não, qualquer crente ou até alguém do mundo pode ter. Amém? Por exemplo, Cornélio, em Atos capítulo 10, ele não era crente, né? Ele não havia nascido de novo ainda, nem era judeu. Mas ele buscava a Deus, ele estava orando a Deus. Enquanto ele buscava, o anjo apareceu para ele. E aí o que é que o anjo diz? Olha, manda chamar Pedro, que está em Jope, para que Pedro venha e pregue para você. E aí quando ele se revela para Cornélio, se revela para Pedro lá por meio de uma visão, dizendo: olha, vai lá e prega para ele. Então assim, qualquer pessoa, sendo crente ou não, sendo profeta ou não, pode passar por isso. E a gente precisa saber discernir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos? Eu quero realmente te agradecer, né? Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem planos para nós, para a tua vida. E Ele quer nos conduzir debaixo da tua palavra. Esteja sempre pronto e sensível, meu irmão, porque o Espírito Santo é aquele que se move. O Espírito Santo é aquele que vai falar, é aquele que vai se mover, e Ele vai tratar conosco. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por teu ensino sobre a nossa vida nessa noite. Nós queremos a cada dia, Pai, estar sensíveis à tua voz, à tua direção, às tuas instruções. Mas, Senhor, nós não queremos andar em engano. Nós não queremos abrir brechas ou criar oportunidades para que nós possamos ser enganados. E nós temos convicção, Senhor, que o Teu Espírito sempre vai nos conduzir em segurança. O Teu Espírito sempre vai nos conduzir em paz, em alegria. O Teu Espírito Santo sempre vai nos fazer gerar frutos pacíficos de justiça. O Teu Espírito Santo tem uma vontade perfeita para nós. Oh Pai, muito obrigado por fortalecimento, Senhor, sobre a nossa vida. Olhos espirituais abertos para que nós possamos entender, de acordo com a nossa busca e com a nossa dedicação, entendermos a Tua vontade. Muito obrigado, meu Pai, por mais e mais entendimento chegando sobre as nossas vidas, por uma igreja saudável nessa área, podendo ser instruído de uma forma correta, podendo discernir e compreender, Senhor, a sua vontade. Senhor, muito obrigado, porque eu creio que nesse tempo, nestes últimos dias em que nós estamos nessa terra, haverá cuidado do alto sobre a nossa vida. Haverá provisão, haverá suprimento, mas haverá cuidado, haverá esclarecimento, Pai, para tudo aquilo que nós estamos passando, para tudo aquilo que vai acontecer. Queremos ter a sensibilidade necessária para discernir,
Queremos, Pai, ter pessoas que possam nos orientar quando nós precisarmos desse entendimento. Reconhecemos, Pai, que não sabemos de tudo, mas o Teu Espírito sabe todas as coisas, Ele nos ensina todas as coisas. E eu creio, Pai, o Senhor levantando pessoas, mentores, líderes espirituais, também para nos ensinar, para nos ajudar a entender esse tipo de revelação, para que nós possamos estar em segurança, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por uma igreja madura com relação ao mover do Teu Espírito, por uma igreja entendendo a forma correta como o Senhor vai fazer. Obrigado, Pai, nós não queremos, nem iremos fazer nada para impedir o Teu agir, Senhor. Nós queremos e desejamos nos mover debaixo da Tua palavra e debaixo da Tua unção. Mas, Senhor, nós não queremos forçar nada. Queremos ser guiados por Você, movidos pela Tua mão, movidos pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida a Jesus? Sabe, talvez você já veio para a igreja até algumas vezes. Talvez alguém já falou de Jesus para você na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Mas talvez você nunca fez uma oração convidando Ele para ser o Senhor da sua vida de verdade. Talvez você não tenha certeza para onde você vai se você partisse dessa terra hoje. Ou se o arrebatamento acontecesse hoje, Jesus voltasse para arrebatar a igreja nessa noite, talvez você não tivesse certeza da sua salvação. E se você está aqui e nunca fez isso, eu quero dar essa oportunidade para você. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele se entregou por você para que você possa viver uma vida plena nele. Não é uma vida de escravidão, mas é uma vida de liberdade nele. Uma vida plena, próspera, cuidada, saudável, instruída por Ele, por aquele que cuida de você e por aquele que protege você. E se você está aqui e precisa entregar a sua vida a Jesus, você pode, onde você está, levantar a sua mão. Nós queremos orar junto com você nessa noite. Ou se você está aqui e até já fez essa oração, algum dia você já nasceu de novo, mas por algum motivo você se afastou da comunhão, do relacionamento com Ele, eu também quero te dar a oportunidade de você se reconciliar com Ele nessa noite. Ele está pronto para te ouvir, meu irmão. Eu posso dizer que essa é a decisão mais importante que você pode tomar na tua vida. Essa é uma decisão tão importante que muda não somente a tua vida agora, mas que muda toda uma eternidade quando nós partirmos daqui. E eu posso te dizer sem medo nenhum nessa noite, nossa eternidade é muito maior do que os anos que nós vamos viver nessa terra. Deus tem uma vida plena para nós, meu irmão. E se você está aqui e precisa fazer isso nessa noite, eu peço que você levante sua mão. Nós queremos orar junto com você. E você vai poder provar de tudo que Deus tem para você, aprender tudo aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pensa, como Ele deseja se mover em você. Tem alguém que precisa fazer isso nessa noite? Todos já são salvos. Isso nos mostra que nós precisamos convidar pessoas que ainda não nasceram de novo e convidá-las para estar na igreja, nos cultos. Amém? Você também pode levar Jesus para elas onde você estiver. Faz parte da nossa visão alcançar vidas, mas você também pode trazer essas pessoas para a igreja. Sabe, irmãos, aquilo que tem mudado a minha vida, eu preciso ser um canal para levar isso para as outras pessoas. Tem alguém aqui que precisa receber oração por cura nessa noite? Talvez você está aqui e está sentindo algum sintoma de enfermidade, ou está com algum diagnóstico. E Deus, o mesmo Deus que te salvou naquela cruz, no mesmo momento que Ele te salvou, Ele também te curou. E cura é um direito seu que nasceu de novo. Se você está aqui, Deus está pronto para manifestar aquilo que é teu por direito. Tem alguém que precisa receber oração por cura nessa noite? Não? Tem alguém nesse lugar que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas? Você não compreende o que é o batismo do Espírito Santo, você não entende acerca desse assunto, mas eu posso dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma ferramenta maravilhosa dada pelo Senhor Jesus para todo aquele que já nasceu de novo, para que nós possamos testemunhar de Jesus. O batismo com o Espírito Santo não significa somente orar em outras línguas. A oração em outras línguas é uma ferramenta, é algo que vem no pacote, mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. E para que você possa receber isso, você precisa ouvir sobre isso, gerar fé em você
para que você possa receber da forma correta. Se tem alguém que precisa receber também nessa noite, você pode levantar sua mão, os irmãos vão ministrar, ensinar sobre isso para você ao final do culto, para que você possa receber. Tem alguém? Não? Todos já receberam? Amém. Então quero convidar você a sentar nesse momento. Quero chamar a Joane para fazer a parte de dízimos e ofertas, por favor. Graça e paz, amados. Que culto maravilhoso. Você gosta quando o ensino flui na igreja? Eu amo. Então, nós vamos para uma parte bem especial nesse momento, que é a parte de dízimos e ofertas. É aquele momento que nós trazemos ao Senhor, em forma de gratidão, tudo que chega à nossa vida, amém? 10% a gente devolve, e a oferta é aquilo que o Senhor coloca no desejo no seu coração, de ofertar em forma de gratidão, com alegria. Não é com tristeza, não é por força, né? Mas é com alegria. Nós vamos ofertar, porque já temos o espírito de generosidade dentro de nós. Amém? O Espírito Santo, ele é generoso e faz parte da nossa natureza. Amém? Então se levante com alegria, traga à casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, para que você possa experimentar ainda mais do que ele tem para nós. Amém? Amém. Aleluia. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu. Aleluia, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar em agradecimento. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, porque você é que faz tudo em nós. Pai, te agradeço pelo coração generoso dos meus irmãos, que trouxeram com alegria, em forma de gratidão, tudo que você tem feito na vida deles, Senhor. E eu declaro os meus irmãos prosperando, colhendo de tudo que eles estão semeando. Pai, em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Obrigado, irmã. Então, queridos, eu quero agradecer você que está conosco até agora. Estamos encerrando nosso culto. Também agradecer você que está online nos acompanhando agora. Mas eu quero te dar algumas informações bem importantes, né? Coloca aquela foto lá da igreja, por favor, aí na TV. Amém? Essa é a nossa igreja, essa igreja que você está aqui. Ah, pastor, eu não estou vendo ainda assim, mas eu já estou vendo, está ali. Então, eu quero realmente agradecer. Nós estamos aqui na igreja há 3 meses, né? Mas eu quero agradecer todo o teu empenho, toda a tua dedicação. Você que tem acreditado nessa visão e que tem se associado, contribuindo mesmo com essa visão. Tudo aquilo que nós vamos fazer é possível, primeiro, por causa do Senhor. Segundo, por causa da sua vida. Porque você tem entendido que essa palavra tem chegado e tem mudado sua vida. Nós estamos avançando com algumas coisas aqui na igreja. Já colocamos parte da iluminação aqui na nossa igreja que vamos precisar, tanto para melhorar para você que está aqui, a visão aqui do púlpito, também para o pessoal que está em casa nos assistindo, ter uma qualidade melhor. Nós estamos nesse momento não, porque hoje é domingo, o cara não está trabalhando, mas ao longo dessa semana e também a partir de amanhã, está sendo montada todas as partes de metal que restam, para a gente fazer toda a estrutura onde vai receber os pisos das salas que serão construídas aqui. Então, nos próximos cultos, provavelmente, você vai ver que esse negócio já vai estar um pouco mais cheio ali de metal. Amém? Por isso que a gente tirou a decoração que estava aqui para o culto das mulheres. A gente precisou tirar, porque eles estão trabalhando nisso e vão soldar e começar a colocar algumas coisas. Amém? Para que a gente possa vir com o piso e começar a construir as salas. Então, eu sei que talvez tua criança ainda esteja aqui no culto, principalmente se ela tem de 1 a 4 meses, né? Porque ela não está no departamento ainda, só a partir de 4 meses.
E se ela tem acima de 8 anos, ela também não está no departamento. Por enquanto, nós ainda só temos uma sala, mas mais salas vão ser feitas para elas. Amém? Depois que essas salas estiverem prontas, nós temos outras salas para fazer do lado de cá. Amém? Tem muita coisa para fazer. Isso é possível por causa da minha e da tua fidelidade e por causa do agir do Senhor. Amém? Antes dos avisos dos nossos momentos e eventos, nós temos 3 livros para te indicar. O primeiro deles é o que eu falei, né? Testando o Sobrenatural, amém? Do irmão Rick Renner. Segundo, os 3 são do Rick Renner. O segundo é Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Esse livro é maravilhoso, amém? Muito, muito, muito bom, meu irmão. Maravilhoso. E um terceiro é Por que precisamos dos dons do Espírito Santo, amém? Então todos os 3 têm a ver com aquilo que nós ministramos nessa noite. Nós queremos indicar para você. Amém? Coloca ali, meu santo. Entrega ali o pessoal, por favor. Nós queremos que você tenha a oportunidade de crescer em Deus de verdade, porque às vezes nós não investimos em um livro, mas nós investimos no McDonald's. E a gente fica mais gordo e não aprende nada. Não é assim? Eu que o diga. Brincadeira. É porque eu gosto do McDonald's. Amém? Mas eu gosto mais do Burger King. Vamos para os avisos. Afinal de contas, você não precisa botar aquelas coisas artificiais mais, né? Você já viu o comercial? Amém. Queridos, amanhã temos centro de cura. Para as pessoas que estão há pouco tempo na igreja, você que está nos visitando, talvez você não entenda. O centro de cura é um trabalho que acontece mensalmente na igreja Verbo da Vida, aqui na Vila Padre Inácio, a igreja ligada a nós, onde eles têm a oportunidade, participantes, pessoas que que precisam receber cura, ou pessoas que estão passando por processos de depressão. Porque, por incrível que pareça, todo mês nós temos pessoas com depressão participando do centro de cura. Essas pessoas vão para aquele lugar, elas vão ser ensinadas de segunda a quarta-feira sobre cura, sobre qual é a vontade de Deus, sobre fé. Vão passar pela parte de aconselhamento. E os ministros de cura vão poder aconselhá-la individualmente, entender as necessidades, o que pode ter sido a raiz daquele problema, daquela enfermidade. E vão poder orar por eles também, pôr as mãos sobre eles na quarta-feira, para que eles possam receber. Talvez você não entenda, assim, nunca tenha visto, mas nós temos um índice de cura de mais de 90%. O que é que isso significa? Que Deus continua sendo o mesmo. E quem não recebeu, pastor? Por que aconteceu? Talvez porque faltou liberar perdão, talvez porque não gerou fé suficiente no seu coração. Nós não estamos aqui para julgar, nem questionar porque alguém deixou de receber cura. Mas nós precisamos celebrar mesmo o que Deus tem feito. Amém? Então, se você está aqui e conhece alguém que precisa receber, amém? Nós temos testemunhos para passar, mas aí os meninos estão dando um grau ali no equipamento, porque nós não estamos conseguindo transmitir com som da forma como nós queremos, amém? Mas se você conhece algum participante, alguém que precisa de cura, leve eles amanhã, 19h30, lá na igreja da Vila Padre Inácio. Se você precisar de mais alguma informação, você pode me procurar no final, eu vou te passar o endereço, para que você possa levá-los até aquele lugar, tá bom? Na próxima quinta-feira temos o nosso culto, amém? Às 20 horas. Venha, não fique em casa. E na sexta-feira nós vamos ter o Verbo Empreende acontecendo aqui na igreja, amém? Então Pedro Neves de Holanda é um abençoado, né? Ele palestrante, ele dá algumas dicas também na TV, amém? Ele vai estar falando sobre como organizar as finanças da sua empresa. Esse é um momento gratuito que acontece mensalmente aqui na igreja, onde você que tem negócio, você que é empreendedor, você que deseja ser, pastor, eu não sou, eu ainda trabalho para alguém, mas eu quero um dia me tornar um empreendedor, eu quero um dia ter o meu próprio negócio. Você também está convidado a vir, é gratuito, você não paga nada, mas é muito importante que você possa participar, amém? Ao final há um coffee break para você, mas o interesse que nós temos mesmo é que você possa aprender. E convide pessoas. Esse não é um evento somente para quem é crente. Não, esse é um evento para quem tem empresa. Amém? Ele vai estar dando uma palestra técnica maravilhosa aqui. Nós vamos ter um tempo também, depois dele, uma palavra com mais algumas pessoas que vão estar dando um testemunho acerca de empresa, de negócios. Então, meu irmão, a gente quer mesmo ajudar você a ser um empresário melhor, um empreendedor melhor naquilo que você faz. Então, você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso? Alguém que você conhece que tem um supermercado, uma venda, eu disse esse nome ontem aqui, acho que o povo não sabe o que é isso não. Uma venda, amém? Uma padaria, uma tarimba de doce, não importa.
ele empreende, ele vende pela internet, ele faz pulseirinha. Tem as meninas que estão fazendo pulseira para vender. Meu Deus do céu, não, as meninas 10 anos já estão tudo empreendendo. Então, você conhece pessoas que precisam, meu irmão? Traga elas para cá, para que elas possam receber. Amém? E eu quero que você fique de pé. Meu último aviso para você, jovem da nossa igreja, no próximo sábado, às 4 da tarde, vamos ter um tempo, um bate-papo sem censura, para você que é jovem, acontecendo aqui na igreja, no próximo sábado, às 4 da tarde, com o tema relacionamento. Diga, relacionamento. Então, meu irmão, vai ser um tempo poderoso e a gente quer convidar você que faz parte do nosso grupo de jovens a estar conosco. Amém? Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por essa noite, por tua palavra e por cada instrução que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque entendemos o teu cuidado com a nossa vida, para que não possamos andar em engano, para que não possamos andar fora da tua palavra. Muito obrigado por uma semana abençoada, uma semana de milagres, de oportunidades, de viver a tua palavra e alcançar a vida de outras pessoas no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito seja sobre a tua vida. Vai na paz e cumprimenta teu irmão. E não esquece de passar aqui no Verbo Café agora, amém?